Olá, gente querida do coração verde e amarelo. Jornal Foco do Brasil. Compromisso com a verdade. Sou Cleiton Basso, contando mais uma vez com o seu comentário, seu like. Diz aí de qual lugar abençoado do Brasil ou do mundo você assiste o Jornal Foco do Brasil. Participe do chat ao vivo e veja se o sino de notificações está ativado. O Foco do Brasil é um jornal independente em 2 edições diárias, à noite comigo e após o almoço com Leonardo Miller. E só é possível por conta da sua audiência e apoio, seja curtindo, compartilhando, se tornando membro do nosso canal. Vocês que tornam o Foco do Brasil uma realidade e queremos seguir todos os dias na sua companhia. Vamos agora às notícias desta edição. O presidente Jair Bolsonaro esteve em Recife, onde foi recebido por muitos apoiadores. Por volta das 11 horas deste sábado, apoiadores do presidente se concentraram do lado de fora da base aérea do Recife, na Zona Sul. O presidente chegou por volta do meio-dia, horário em que teve início o passeio de moto. Mais uma vez, uma multidão estava na motociata com o presidente Bolsonaro. Após a motociata, o presidente participou de um almoço com pastores evangélicos em uma universidade particular. E à tarde, o presidente Jair Bolsonaro participou da Marcha por Jesus, um evento religioso com o tema Restaurando os Valores Cristãos. A marcha reuniu integrantes de igrejas na Avenida Boa Viagem. O evento foi organizado pelo Fórum Evangélico Nacional de Ação Social e Política e pelo Conselho de Pastores de Pernambuco. A primeira-dama Michele Bolsonaro acompanhou o presidente Jair Bolsonaro. Todos sintam a glória do Senhor, que todos sejam tocados e que nesse momento a libertação, a libertação, é isso que nós pedimos para o Senhor nessa tarde. Cura, salvação e libertação. Povo de Pernambuco, povo amado, povo do frevo, do bolo de bolo, de delícia. Vocês são muito amados e queridos. Obrigada pela recepção calorosa. Mas o grande rei, o presidente maior, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Um beijo no coração de cada um de vocês. Vamos continuar louvando ao nosso Deus. Você já ouviu falar em metaverso? O que é metaverso? Se não ouviu ainda, certamente vai ouvir em breve. Basicamente, metaverso é um conceito que mescla realidade aumentada e ambientes virtuais. Ele pode ser entendido como uma vivência em um espaço virtual, mas com influências da vida real nesse universo aqui, não é? Especialistas afirmam que em um futuro próximo, as pessoas estarão nesse mundo da internet interagindo como se estivessem dentro dela. Ou seja, teremos avatares, personagens virtuais, representando a realidade, que poderão conversar, trabalhar, ter uma vida social com amigos e familiares e bens materiais em um local, um universo online. Por ser um ambiente virtual, para acessá-lo, gente, é preciso de algumas tecnologias como óculos de realidade virtual. E veja só, se você não entendeu nada ainda, vamos para um exemplo prático. Com o presidente Jair Bolsonaro. Bolsonaro participou de uma reunião no metaverso ao lado do ministro das Comunicações, Fábio Faria, e do presidente da Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, Carlos Manuel. A estreia do presidente Bolsonaro nesse tipo de tecnologia foi compartilhada nas redes sociais. Faria e Carlos Manuel participaram da reunião diretamente do Polo Tecnológico do Vale do Silício, na Califórnia, Estados Unidos. Todos ficaram impressionados com o que o governo tem feito de inovação nos últimos anos. Primeira vez que um presidente da República faz uma reunião no metaverso, diz o ministro das Comunicações no vídeo. Estou aqui, presidente, no Vale do Silício, no Palo Alto, aqui com a Anatel. Ontem tivemos uma reunião na Amazon e hoje estamos na Cisco. E eu queria destacar aqui que todos ficaram impressionados aqui, presidente, com o que o governo tem feito de inovação nesses últimos anos. O Brasil, presidente, só nesse ano, 2021, faturou aí 2,3 bilhões de dólares em jogos, né? Então representa muito já no nosso PIB.
E aqui eu quero anunciar para todos que é a primeira vez que um presidente da República faz uma reunião através do metaverso. Então o senhor está estreando aí, presidente, no metaverso. Ô, Fábio, eu também deixar claro uma coisa. Desde o início do nosso governo, 2019, nós baixamos, ou até menos zeramos, vários equipamentos que é usado pelos gamers no Brasil. Nós sabemos que o número de pessoas que jogam games no Brasil e no mundo é algo fantástico, principalmente jovens, entre jovens cada vez mais mulheres. Também, Fábio, quero te cumprimentar pela forma como você conduziu a questão do 5G no Brasil. Nós somos referência aqui em toda a América do Sul e para muitos outros países, mundo afora, sempre buscando a melhor maneira de nos atender. Há poucos meses, estivemos numa fazenda 5G no Piauí, onde fomos também ver a utilidade dessa nova tecnologia no campo, onde a produtividade pode se aproximar de mais 20%. Também a questão do 5G, uma inovação, algo fantástico, as capitais começam a operar no corrente ano, estamos bem lá na frente. E aqui, presidente, do meu lado, está o presidente da Anatel. E agora estamos aqui junto com o Benício no Vale do Silício, sendo agradecidos por todas essas empresas de tecnologia, porque eles veem o Brasil como um exemplo internacional a ser seguido. E essa nova fase 5G coloca o Brasil na vanguarda dessa nova tecnologia que atenderá a população como um todo, não apenas os gamers, é uma questão de diversão, mas também é um negócio esse assunto. E o Brasil, então, é um país que eu costumo dizer que não é mais do futuro, é um país do presente. Isso eu agradeço aos meus ministros, nesse caso você, Faria, uma pessoa dispoente num dos ministérios nossos, bem como a Anatel, tá? essa agência tão importante que é parceira nossa nesses novos horizontes que cada vez mais se aproximam da realidade brasileira. Ele é líder do povo Aliti Paresi, que produz soja, gente, no interior de Mato Grosso, povo indígena. Em entrevista ao Westcast, o cacique Ronaldo Zakizomayak declarou que a reforma feita na FUNAI durante a gestão do ex-presidente Lula, do PT, prejudicou os indígenas. A entrevista está nas redes sociais. Ele diz o seguinte: quando criaram a reforma da FUNAI, desestruturaram um sistema que já estava funcionando, disse Ronaldo. Ele retirou os indigenistas do trabalho na ponta e os levou para a cidade. As coisas ruins começaram aí, disse o cacique. Ele é cacique do povo Aliti Paresi, ajudou a fundar a cooperativa agrícola Copiranamá, que cultiva quase 20 mil hectares de terra no interior de Mato Grosso. Entre as principais culturas está a soja, carro-chefe do agronegócio brasileiro. O cacique elogiou a estratégia do governo Bolsonaro, que procura promover condições para os indígenas se desenvolverem. Isso é uma situação boa, disse o cacique. Nós vimos isso como uma oportunidade. Nos governos passados, as propostas para o indígena se desenvolverem eram ilegais, disse o cacique. A verdade é essa. Precisava conversar com cada povo indígena, não é? Saber a realidade de cada um, o que eles pensam, o que eles querem, o que eles desejam. Mas há mundo afora ideologias que desejam fazer do povo indígena habitantes de, ambientes quase como zoológicos. Para quê? Isolá-los, manter o povo indígena ao sistema que eles viviam há séculos passados. Motivo disso? Será que o indígena de fato quer? Ou ele quer de fato poder plantar, poder fazer acontecer, avançar em tecnologia, uso da própria terra, enfim, como essa comunidade vive? É algo que uma pesquisa precisaria levantar até, pesquisa séria, evidentemente, para retratar a realidade mental do povo indígena, das lideranças indígenas, não com base no que o homem branco aqui de fora e algumas ideologias da civilização quer defender para o povo indígena sem saber se o próprio povo indígena deseja aquilo. O ministro de Infraestrutura, Marcelo Sampaio, compartilhou belas imagens de obra no setor de ferrovia, obra que avança. Disse ele: estamos nos trilhos. A segunda etapa da FIOL, que conecta as cidades de Caetité, Bahia, a Barreiras, Bahia, alcançou 159 quilômetros de trilhos lançados em grade. Esse é um importante avanço para a infraestrutura do Brasil,
pois os trilhos conectarão o futuro porto de Ilhéus a Figueirópolis, no Tocantins. E veja aí que imagens marcantes de algo que o Brasil deveria estar muito mais avançado atualmente, mas que só agora estamos vendo essa onda crescer de verdade. E em breve esperamos ver o trem em muitos outros lugares do Brasil. O ministro de Infraestrutura, Marcelo Sampaio, compartilhou belas imagens de obra no setor de ferrovia que avança. Disse ele: estamos nos trilhos. A segunda etapa da FIOL, que conecta as cidades de Caetité, Bahia, Barreiras, Bahia, alcançou 159 quilômetros de trilhos lançados em grade. Esse é um importante avanço para a infra do Brasil, pois os trilhos conectarão o futuro porto de Ilhéus a Figueirópolis, do Tocantins. Veja que imagens marcantes, gente, de algo que o Brasil deveria estar muito mais avançado, mas que só agora estamos vendo essa onda crescer e em breve esperamos ver o trem em muitos outros lugares do Brasil. A propósito, o ministro Marcelo Sampaio comemorou ainda dados do setor de construção civil, que vive retomada e projeta um mercado promissor, em 2023. Mais um importante indicador de força deste momento que a nossa economia está demonstrando. Uma gestão séria e técnica traz resultados que transformam o nosso país no gigante que está destinado a ser, celebrou Marcelo Sampaio. E muito ágil, o ministro Marcelo Sampaio segue o perfil de trabalho do ex-ministro Tarcísio de Freitas. Ele esteve no Porto de Santos para falar de um trabalho que está sendo feito por lá. Vocês estão vendo esse equipamento aqui? Nós estamos falando de uma das maiores dragas do mundo que está aqui no Porto de Santos, em São Paulo. Na campanha agora, nós vamos remover então quase 2 milhões de metros cúbicos de dragagem aqui no canal de acesso ao Porto de Santos. Fernando Biral, o nosso presidente, o CEO aqui do Porto, vai compartilhar um pouco do desafio que é esse tipo de atividade. Essa é uma das principais atribuições do Porto, manter o calado, manter a profundidade do canal, de forma que a gente possa receber os maiores navios que vêm aqui até o Hemisfério Sul para descarregar os contêineres, para descarregar os granéis e também para a gente poder fazer a nossa exportação. Então, nessa campanha agora, nós estamos com um equipamento absolutamente eficiente e que vai fazer, durante um curto período de tempo, todo o trabalho necessário para que o Porto ele mantenha as condições operacionais. É isso aí. E quem está pagando a dragagem este ano é o Porto de Santos. Porque o Porto de Santos agora é um porto que dá lucro. Em 2018, prejuízo de quase 500 milhões de reais. E o ano passado nós fechamos com quase 330 milhões de lucro. O lucro faz com que a gente possa, então, ter agora o porto de forma independente, fazendo a manutenção do canal de acesso. Isso é fruto, quando nós temos um governo sério, os resultados aparecem. Vamos em frente. E também ali em Santos, Marcelo Sampaio deu o Porto de Santos como exemplo do resultado que uma gestão técnica e séria, aliada à força da iniciativa privada, pode gerar. E como veremos isso ser multiplicado no Brasil nos próximos anos, com as parcerias do governo, com as iniciativas do governo Bolsonaro, com parcerias com a iniciativa privada. Até 2018, o Porto gerava prejuízo, gente. E agora temos lucro de 330 milhões de reais nas operações. Estamos no Porto de Santos, onde a eficiência do setor privado e a gestão técnica do setor público tem feito a diferença. Esse que já é o maior porto do Hemisfério Sul está se tornando o melhor porto também em operação. A Companhia Docas de São Paulo dava o prejuízo em 2018. Em apenas 3 anos, nós temos agora um lucro operacional de 330 milhões de reais. Isso não é diferente quando nós olhamos as empresas públicas no país. Em 2018, era 40 bilhões de reais de prejuízo. E o ano passado, fechamos com 188 bilhões de reais de lucro. Quando nós temos um governo sério, os resultados aparecem. E aqui, o Porto de Santos é uma prova de quando a gestão técnica encontra um setor privado corajoso, ousado em investir, nós temos grandes resultados. Vamos em frente. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, prestou uma homenagem a Vitor Procópio Trindade, filho do jornalista José Maria Trindade, da Jovem Pan News. O comunicador recebeu a medalha Ordem do Mérito Médico em memória do filho. Para quem não sabe, o filho de Trindade perdeu a vida de forma precoce no exercício da profissão recentemente. Vitor era médico, tinha 27 anos, era médico socorrista do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU. Ele partiu
Morreu no início de julho após a ambulância em que ele estava se envolver em uma colisão próximo a Badiânia, Goiás. No dia da partida de Vitor, ele tinha acabado de resgatar uma vítima de um acidente em Valparaíso de Goiás. E ao retornar para o hospital na capital federal, o veículo bateu na traseira de um caminhão na BR-060. Outros 2 ocupantes da viatura médica tiveram ferimentos leves. O jovem, filho do jornalista Trindade, se formou em medicina em 2020, trabalhou no combate à pandemia da Covid-19 como médico residente. Depois do ápice da crise sanitária, foi realizar um sonho, atuar como médico socorrista, atendendo a diversas emergências. Criada em 1950, a Medalha da Ordem do Mérito Médico é indicada aos profissionais que prestaram serviços notáveis ao país. A cerimônia foi realizada no Clube do Exército, em Brasília. Além do jovem, foram entregues outras 52 medalhas a profissionais de saúde. Muita gente, inclusive aqui no Foco do Brasil, quando a notícia foi dada, enalteceu o trabalho do médico, prestando homenagem, solidariedade também ao jornalista que integra o grupo da Jovem Pan News. O Partido Liberal entrou com 7 representações no Tribunal Superior Eleitoral contra o PT e o candidato à presidência da República, Lula. O PL é o partido do candidato à reeleição Jair Bolsonaro. Nas representações protocoladas, a legenda alega que Lula teria feito propaganda eleitoral irregular, positiva e negativa em desfavor de Bolsonaro em 7 eventos realizados recentemente e em Brasília e em cidades do Nordeste. Inclusive em Teresina, o petista chegou a pedir voto. O PL também cita a prática de discurso de ódio após Bolsonaro ter sido chamado de genocida e mentiroso em um dos discursos. Os advogados do partido pediram ao TSE a retirada dos vídeos com os discursos da internet e a aplicação de multa. Não há prazo para a decisão liminar do caso, mas a determinação da retirada de pelo menos um dos vídeos já foi determinada pelo TSE. O Partido Novo também entrou com recurso para que haja punição à campanha antecipada, solicitação de voto, inclusive, feita por Lula em um de seus discursos. O apresentador Silvio Santos fez questão de enviar uma mensagem para a família de Jô Soares nesta sexta-feira, dia 5, enquanto os amigos e familiares de Jô Soares se reuniram em São Paulo para se despedir dele. Silvio Santos, dono do SBT, enviou uma coroa de flores enorme com uma faixa dizendo: homenagem do Silvio Santos. Jô foi funcionário do SBT durante 11 anos, quando criou o Jô 11:30, programa que inaugurou sua carreira como entrevistador e que inspirou todos os demais que estão na área até os dias de hoje. Está aí então Silvio Santos, já também em idade avançada, prestando homenagem a Jô Soares. Mais de 156 milhões de pessoas estão aptas a votar no próximo dia 2 de outubro, não é? Quando os brasileiros começarão a escolher o próximo presidente da República ou a reeleição de Bolsonaro. Além dos futuros governadores, senadores e deputados federais, estaduais e distritais. Neste universo, ao menos 23,34 milhões de eleitores atenderão ao compromisso cívico por vontade própria, já que não são obrigados a votar. A Constituição Federal estabelece o voto facultativo, ou seja, opcional, para os jovens de 16 e 17 anos de idade, pessoas com 70 anos ou mais e também para analfabetos. Só os eleitores que declaram não saber ler nem escrever ultrapassam os 6,3 milhões de pessoas, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral. Um número que representa cerca de 4% de todas as pessoas em condições legais de votar. Mais alguns momentos do presidente Jair Bolsonaro neste sábado. Amigos de Recife, Senhor Pernambuco, Governo Nordeste, boa tarde a todos vocês. Muito obrigado pelo apoio, pela continuação, pelo carinho. Dizer que a recíproca é verdadeira. Eu, como jovem estudante, como militar cadete, em 77, curtia férias aqui em Recife e também em Olinda, aqui do lado.
Até arranjei uma namoradinha na época. Quase que eu amarrei o meu bode por aqui. É uma satisfação muito grande estar no meio de vocês. Prezados motociclistas, muito obrigado por esse apoio, pela presença de vocês. Vocês abrilhando esses eventos de forma gratuita. Todos vieram para aqui de graça. Todos querem o melhor para a nossa nação. Somos um só povo, uma só raça, uma só gente e somos unidos. O Brasil é um país maravilhoso, excepcional. Estamos cada vez mais mostrando para o mundo a nossa capacidade de se recuperar. O mundo todo sofreu com a Covid, está sofrendo com a guerra lá fora, mas aqui dentro temos o reflexo, sim, mas estamos nos comportando como um dos melhores países do mundo na economia. Basta ver o preço dos combustíveis, que está alto ainda no mundo todo, e nós marchamos para termos uma das gasolinas mais baratas do mundo. Assim como você já tem o álcool etanol, pelo menos lá em São Paulo, no Centro-Oeste, abaixo de R$4. Hoje vi gasolina em São Paulo a R$5. Vamos cada vez mais impondo a nossa política no Brasil. Chega de governadores faturarem com o ICMS de vocês. Nós trabalhamos para todo o Brasil. Não discriminamos ninguém. Mesmo durante a pandemia, arranjamos recursos para governadores e prefeitos. Todos conseguiram saldar suas dívidas e honrar suas folhas de pagamento. Agora, uma outra coisa muito importante para todos nós. Nós somos família. O nosso patrimônio são os nossos filhos. Nós, como sempre, e não agora, defendemos a família brasileira. Nós somos contra o aborto. Nós somos contra a legalização das drogas. E somos contra também a tal da ideologia de gênero. Os nossos filhos que educam somos nós. As escolas dão o conhecimento. Vamos dividir as coisas que nós todos poderemos cada vez mais. Mais do que sonhar, ter a certeza de termos um grande país à nossa disposição. Digo sempre a vocês, hoje temos um presidente que tem orgulho de dizer que acredita em Deus, que respeita os seus militares, os seus policiais, que defende a família e, o que é muito importante, deve lealdade ao seu povo. Indo para o encerramento, temos algo tão ou mais importante que a própria vida, é a nossa liberdade. E a grande demonstração disso, eu peço a vocês que seja explicitada no próximo dia 7 de setembro. Estarei 10 da manhã em Brasília, no grande desfile militar, e às 16 horas em Copacabana, no Rio de Janeiro. Mas estarei ligado com vocês aqui também. Será uma sensação muito grande, caso tenha oportunidade de falar num telão com vocês que participarão desse movimento. Esse movimento não é político. Esse movimento não é de A, nem de B, nem de C. É o movimento do povo brasileiro, que não abre mão da sua liberdade, que defende de verdade a sua democracia e que é o bem de todos aqui no Brasil. A todos cabra da festa de presente. Um abraço de vocês e todas as senhoras e senhoritas. Um beijo também para cada uma de vocês. Muito obrigado por essa oportunidade, por esse momento de glória, satisfação e de orgulho para o nosso Brasil. Brasil, acima de tudo, Deus acima de todos. Muito obrigado. É muito bom estar entre aqueles que têm Deus no coração.
Agradeço a Deus pela minha vida e pela missão dele de ser o presidente da República de vocês. O nosso povo, enquanto aqui na Terra, necessita de bens materiais. Mas nós sabemos que o futuro de todos nós é estar ao lado dele. E eu acredito que nós, hoje, estamos louvando a Deus, buscando cada vez mais atingir a esse objetivo. Longe da política, do lado do Criador, é o destino desse povo brasileiro. O Brasil é uma das mais nações cristãs do mundo. Nós temos tradições, nós temos cultura e nós sabemos a quem honrar. Nós sabemos de que lado nós estamos e de que lado quer esse povo brasileiro. Nós queremos a paz, queremos a democracia, queremos o bem-estar do nosso povo e, acima de tudo, queremos a liberdade para louvar. Tenho certeza, a nossa liberdade é um bem maior, cada vez mais escasso no mundo todo. Vamos zelar por isso, vamos orar, vamos nos empenhar, vamos nos manifestar, porque o destino do Brasil é ser um país livre. No próximo dia 7, vamos comemorar 200 anos de independência, mas vamos também saudar os próximos 200 de liberdade e de louvor ao nosso Senhor. Obrigado a Deus mais uma vez por essa missão. Estamos juntos num evento como esse, cujo objetivo é louvar ao nosso Deus. Obrigado a Deus por mais esse momento, por estar entre cristãos, estar entre aqueles que têm Deus no coração. Eu vou pedir agora algo que eu consigo todo dia, para a primeira dela. Obrigado a todos, que o amor seja a marca do nosso Brasil. Brasil acima de tudo, acima de tudo. Meus irmãos, pela primeira vez na história da Marcha em Recife, o presidente está fazendo-se presente na nossa marcha. E essa certamente é a maior marcha de toda a história. Viktor Frankl, um judeu vienense, foi prisioneiro dos alemães durante mais de 3 anos. Transferido de um campo de concentração para outro, chegou a passar vários meses em Auschwitz. O Dr. Frankl contava que logo aprendeu uma forma de sobreviver. Teria de barbear-se diariamente por mais enfermo que estivesse, mesmo que precisasse usar um caco de vidro como lâmina. Existia uma razão para isso. Todas as manhãs, os prisioneiros tinham de apresentar-se para a revista diária. Os enfermos, que não tinham condições de trabalhar naquele dia, eram enviados para as câmaras de gás. Se o prisioneiro estivesse barbeado, com aspecto sadio, suas chances de escapar da morte naquele dia seriam maiores. A parca ração diária para um trabalho tão pesado consistia de 300 gramas de pão e 800 ml de uma sopa rala de aveia. Eles dormiam em prateleiras cujas tábuas tinham pouco mais de 2 metros de largura. Em cada prateleira dormiam 9 homens. Esses 9 homens tinham apenas 2 cobertores para repartir entre eles. 3 apitos agudos os despertavam para iniciarem o trabalho às 3 horas da madrugada. Certa manhã, enquanto eles marchavam para colocar os dormentes da ferrovia sobre o chão coberto de gelo a quilômetros de distância do campo de concentração, os guardas que os escoltavam gritavam o tempo todo e os empurravam com a coronha de seus rifles.
Quem estivesse com o pé machucado, apoiava-se no braço do companheiro. O homem ao lado de Franklin sussurrou, escondendo a boca sob a gola da camisa: "Se nossas esposas nos vissem, espero que elas estejam em melhor situação nos campos de concentração femininos e não saibam o que está acontecendo conosco." Franklin escreve: "Aquelas palavras trouxeram-me lembranças de minha amada esposa. Enquanto percorríamos, cambaleantes, aquela distância enorme, escorregando no gelo, apoiando-nos uns aos outros, arrastando nossos companheiros e sendo arrastados, nada foi dito. Mas nós dois sabíamos. Cada um de nós estava pensando em sua amada esposa. Vez por outra, eu olhava para o céu, onde as estrelas desapareciam pouco a pouco e a luz rosada da manhã começava a brilhar atrás das maciças nuvens escuras. Minha mente, porém, visualizava a imagem de minha esposa. E essa imagem tinha uma nitidez fantástica. Eu a ouvia conversando comigo, via seu sorriso, sua expressão sincera e encorajadora. Um pensamento veio-me à mente pela primeira vez na vida. Eu enxerguei a verdade declamada em versos por muitos poetas e proclamada como sabedoria final por muitos filósofos. A verdade é: o amor é o derradeiro e mais sublime objetivo ao qual o homem pode aspirar. Então compreendi o significado do maior segredo que a poesia humana, a fé e o pensamento humanos precisam divulgar. A salvação do homem é alcançada por meio do amor e no amor. Foi assim também através da cruz de Cristo. Está em 1 Coríntios 13:13. Pense nisso. Se você quer mais reflexões emocionantes e especiais, acesse meu canal pessoal no YouTube, pesquisa aí Cleiton Basso no YouTube e também faça a sua inscrição por lá. E assim chegamos ao final de mais uma edição do Jornal Foco do Brasil. Não esqueça da importância de ter você curtindo, compartilhando, se tornando membro do nosso canal. Vocês que tornam o Foco do Brasil uma realidade e queremos seguir todos os dias na sua companhia. Agradecimento especial hoje a Odete Almiyama e ao caminhoneiro, ao amigo Carlos José Guimarães, inscritos membros do nosso canal. Venha também ser parte dessa comunidade verde e amarela. Gratidão pela sua atenção e que Deus abençoe a você e a sua família.